Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Leitura meditada do Livro do Céu, de Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade. Trecho 9. As criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para Jesus, agirem somente com Jesus e para Jesus. Luísa diz: não lhe lembre em ordem, mas como posso, irei dizê-lo. E acrescentava: quero que seja sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim e com o outro deves olhar o que está a fazer. Quero que as criaturas desvaneçam completamente. Se te dão ordens, não olhes para as pessoas, não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém, não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo isso, os abrirás para olhar somente a mim. Me levarás junto de ti, pensando que estou olhando-te fixamente, e me dirás: Senhor, só por ti o faço, só por ti quero agir, não mais sujeita às criaturas. Então, se tu andas, se trabalhas, se falas, em qualquer coisa que fazes, teu único fim deve ser o de agradar só a mim. Oh, quantos defeitos evitarás se fizeres assim! Outras vezes me dizia: também quero que, se as pessoas te mortificam, te injuriam, te contradizem, mantenhas o olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo: filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto, não as criaturas. Afaste o olhar delas. Sejamos, senão somente eu e tu. As demais, destrua-as. Vê, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos. Quero trabalhar a tua alma. Torna-te semelhante a mim. Tu me farás um presente, me agradecerás afetuosamente. Serás grata com aquelas pessoas que te dão oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás retamente diante de mim. Nada mais te causará inquietude e gozarás sempre de paz. O título diz que as criaturas, a pessoa deve desaparecer aos olhos da alma, olhar só para Jesus e agir somente com Jesus e para Jesus. Então Jesus orienta para que o nosso agir seja sempre reto, sempre agir corretamente, com reta intenção, fazer tudo, pensando em Deus, fazer tudo olhando para Jesus, somente com Ele e para Ele. O que Ele quer, dizendo para a Luísa e para nós, a respeito de as criaturas, se nos dão alguma ordem, para não olhar para elas mais, pensar que é Jesus que está, pedindo, que está ordenando. Então, a gente vai estar sempre com os olhos fixos nele, e não julgar ninguém. Não olhar se é sacrifício, se agrada, se pode ou não fazer. Fechar os olhos para tudo isso e abrir os olhos para Jesus. E tem sempre o pensamento nele, olhando para ele, e pensando: Senhor, só por ti eu faço isso. Só por ti eu quero agir. Não estou mais sujeita às criaturas. Então isso
né, vai fazer com que agrade a Jesus esse ato e evitar defeitos, né, evitar que faça algo assim e fique... Quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente sempre vai achar um defeito na pessoa que pediu ou um defeito naquilo que a gente fez. Vai ficar sempre questionando alguma coisa, mas quando a gente faz para Jesus, com pensamento fixo nele, né, tendo essa consciência assim, de que ele que pediu, isso vai fazendo com que a gente vá desapegando das pessoas, que a gente vá desaparecendo aos olhos da alma, né? A gente não existe mais. A gente só vive para Jesus, né? Por Ele e para Ele. E isso como se fala assim, é uma forma de Jesus ir desapegando ela das pessoas, desapegando ela dela mesma, né? Porque se a gente fizer da forma como a gente costuma fazer, receber uma ordem de um chefe, por exemplo, e ele te fizer um elogio, você fez alguma coisa bem feita, a pessoa vai tomar aquele elogio para ela, né? O ego vai crescer. E se a gente faz achando que é Jesus que fez, que pediu para fazer, na verdade, né? Se a gente faz com esse pensamento, foi Jesus que pediu, meu chefe é Jesus pedindo para mim, porque ele está em todas as pessoas, né? Ele está em todos. Então é Jesus que está pedindo aquele trabalho para eu realizar naquele momento, aquela ação. Então eu vou fazer, custe o que custar, com o sacrifício que for, da forma mais correta, né? Agir retamente, da forma melhor que eu conseguir fazer, porque é para Jesus. E não vou achar que fui eu que fiz, né? E que o mérito é meu, né? O mérito é dele. Tudo que nós fazemos de bom é ele que faz em nós. Então a gente vai desapegando dessas realidades, né? Do humano, né? Vai olhando as coisas já com um olhar espiritual. É isso que ele quer, né? Que ele está trazendo esse conhecimento para ela, assim, aos poucos, de gole em gole. E depois ele falou a respeito das ofensas que nós recebemos, né? Se as pessoas te injuriam, te contradizem, para manter o olhar fixo nele também, né? Pensando que é ele que está falando aquilo, né? Ele que quer que a gente sofra isso, não a criatura, né? Esse pensamento que tem que ter para a gente poder morrer para si mesmo, para a gente poder desapegar. Ele diz, afasta o olhar delas, sejamos somente eu e você sempre, né? As demais, destrua as pessoas. Então, é um treinamento, né? Bem radical, assim, digamos, né? Para ela ir mudando esse olhar dela, né? Já ir olhando tudo com o olhar de Jesus, olhando tudo e vendo tudo nele, tudo o que acontece é ele quem realiza. Em tudo que acontece no mundo, ele está em tudo. Então, ele diz que quer fazer belo através dos sofrimentos. Né? Então, essa mortificação de aceitar uma ofensa, uma injúria, né? Uma palavra que a pessoa foi, né, um pouco grossa, às vezes, com a gente, foi, né, mal-humorada, foi todo esse tipo de ofensas que vêm das criaturas. A gente deve aceitar esse sofrimento para, como ele diz, né? Eu quero te enriquecer com méritos, trabalhar na tua alma, tornar-te semelhante a mim, porque Jesus, ele fez tantas coisas, né, boas quando ele esteve aqui, na humanidade dele aqui na Terra. Ele fazia só o bem, né? Só o bem, me realizava milagres, né? Ele curava as pessoas, ele, né, até ressuscitou Lázaro, ele fez tantas coisas boas e as pessoas ainda, tinham pessoas que não acreditavam
Tinha pessoas que chamavam ele de demônio, tinha pessoas que achavam que era mentira tudo aquilo que falavam que ele fazia. Então ele também foi muito injuriado, ele foi muito, né, ofendido, principalmente no momento da paixão, né, que ele estava caminhando com a cruz em meio às pessoas e as pessoas xingavam ele, cuspiam na cara dele. Então isso é uma forma da gente, né, estar se tornando semelhante a ele. É isso que ele quer, né? Que a criatura já vá aprendendo a ser um com ele, né? Sentindo junto com ele tudo o que ele sente das ofensas que vêm das criaturas. Isso será um presente para ele, vai agradar a ele. E aí nós vamos agradecer as pessoas que nos dão a oportunidade de sofrer, né? Fazendo algum benefício para elas. Porque vamos caminhar retamente diante de Deus. Nada mais vai causar inquietude, vamos estar sempre em paz. Por quê? Porque nós sabemos que as pessoas, né, como vai ser dito num trecho mais adiante, as pessoas uma hora elas nos agradam, outra hora elas nos ofendem, né? Então, se a gente, né, dá oportunidade, se as pessoas dão oportunidade para nos fazer sofrer, se elas agem de um jeito, de um dia de um jeito, de outro dia de outro jeito, isso quer dizer que a gente não pode confiar mesmo nelas, só em Jesus. Então, é uma forma de a gente de agradecer essas pessoas, porque elas não dão oportunidade de fazer a gente passar por um sofrimento que Jesus passou, né? De ser ofendido, de ser humilhado. E nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Então, vamos estar sempre em paz, porque tudo que vier das outras pessoas, seja ofensa ou seja elogio, a gente não vai considerar mais, a gente só vai ver Jesus em tudo, né? É Ele que quer que eu passe por essa humilhação, é Ele que está, né, querendo que eu fique satisfeita com algo que eu fiz, que recebi um elogio, mas não é mérito meu, né? É mérito dele, né? E assim a gente vai estar sempre em paz. Amém? Trecho 10. A criatura deve morrer para si mesma para viver somente em Jesus. Necessidade do espírito de mortificação e de caridade. Depois de algum tempo, e que tentei exercitar-me nestas coisas, às vezes fazendo e às vezes caindo, se bem que vejo claramente que ainda me falta esse espírito de retidão, e sempre fico mais confusa pensando em tanta ingratidão minha, Jesus falou comigo e me fez entender a necessidade do espírito de mortificação. Se bem me lembro, em todas essas coisas que me dizia, acrescentava-me sempre que tudo devia ser feito por seu amor e que as virtudes mais belas, os maiores sacrifícios, tornavam-se insípidos se não tinham princípio no amor. A caridade, dizia-me, é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as demais, de modo que sem ela todas estão mortas, e meus olhos não sentem nenhum atrativo, e não têm nenhuma força sobre meu coração. Está, pois, atenta, e faz que tuas obras, mesmo as mínimas, sejam investidas pela caridade, isto é, em mim, comigo e por mim. Agora vamos direto à mortificação. Quero, dizia-me, que em todas as tuas coisas, até as necessárias, sejam feitas com espírito de sacrifício. Vê, tuas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas se não têm a marca da mortificação. Assim, como a moeda não é reconhecida pelos povos se não contém em si mesma a imagem de seu rei, é desprezada e não tomada em conta, assim são tuas obras, se não têm o enxerto da minha cruz, se não podem ter nenhum valor. Não podem ter nenhum valor. Olha, agora,
Não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma, de te fazer morrer, para viver somente em mim e de minha própria vida. É verdade que te custará mais do que fizeste, mas tem coragem, não temas, não o farás tu, senão eu que agirei em ti. Então recebia outras luzes sobre a aniquilação de mim mesmo e me dizia: tu não és outra coisa que uma sombra, que enquanto quer tomá-la, foge, tu és nada. E eu me sentia tão aniquilada que teria querido me esconder no mais profundo abismo, mas me via impossibilitada para fazê-lo. Sentia tal vergonha que ficava muda. Enquanto estava neste reconhecimento do meu nada, ele me dizia: põe-te junto a mim, apoia-te no meu braço, eu te sustentarei com as minhas mãos e tu receberás força. Tu estás cega, mas a minha luz te servirá de guia. Vê, eu estarei à frente e não farás outra coisa que olhar para mim a fim de me imitar. Para receber o dom da divina vontade, a criatura deve exercitar-se muito neste morrer para si mesma, para viver somente em Jesus. É necessário esse espírito de mortificação e de caridade. É necessário que ele fique bem presente na criatura que está nesse processo de desapego de si mesmo, desapego das outras pessoas, desapego das coisas. Né? Ele quer a criatura totalmente vazia de tudo de si, de tudo até com relação às coisas, com relação às coisas da igreja, às coisas santas, de tudo. Ele quer a alma da mesma forma que ele a criou, vazia, completamente vazia, para ele preencher do tudo que é ele. E ele vem nos ensinar que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer por amor dele. Porque as virtudes mais belas, os maiores sacrifícios que a criatura pode fazer em relação a ele, todas essas virtudes, elas não têm, elas são insípidas, né? Elas não têm cheiro, elas não têm o princípio no amor. A caridade é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as demais. Então a caridade, o amor, tem que vir primeiro. Tem que ser feito tudo por amor, não amor às pessoas, amor a si mesma, mas amor a Ele, amor a Jesus. Senão todas elas vão estar mortas aos olhos dele. Ele não vai sentir nenhum atrativo e não tem nenhuma força sobre o coração dele. Ele não se sente atraído pela criatura que faz nenhum tipo de sacrifício, por maior que seja, se não for por amor a ele. Tem que ser tudo com esse espírito de mortificação e de amor. Então temos que ele diz, ficar atentos e fazer as obras, mesmo as mínimas coisas, nós temos que investir da caridade, do amor, isto é, dele, com ele e para ele. E também com espírito de sacrifício. Elas não podem ser reconhecidas por ele se elas não tiverem essa marca da mortificação, do sacrifício, porque assim foi a vida dele. A vida dele foi só sacrifício, doação, foi só sofrimento. Tudo isso ele fazia por amor e com amor. E ele dá o exemplo da moeda, né? Que se não tem a imagem do seu rei, ela não é considerada, né? Se você vai num outro país e quer pagar as coisas lá num outro país com a moeda sua, do teu país, eles não aceitam, né? Porque para eles não tem valor. A pessoa tem que ter, né, a moeda local, né? Ela tem que fazer uma convergência lá, ela tem que trocar a moeda, né? Então, o que Jesus quer dizer com isso, né? Que todas as obras, tudo que nós fizermos, se não tiver o enxerto da cruz dele, isto é,
se não tiver o valor do sacrifício, do amor, da doação, elas não têm valor para Ele. Então Ele está dizendo que nós não devemos matar o que a gente vê nas outras pessoas, mas sim devemos morrer, né, para que Ele viva em nós. A vida nossa vai ser a vida de Jesus. Vai custar muito, Ele diz, né? Mas temos que ter coragem, não temos que ter medo, porque Ele que vai fazer isso, Ele que vai realizar, porque é um dom que Ele quer dar para a criatura. Então é Ele que vai agir na criatura. E para que a gente possa, né, ser esse vazio, Ele nos mostra o nada que nós somos, quando Ele diz: tu não és outra coisa que uma sombra, que enquanto quer tomá-la, foge. Tu és nada, né? Nós somos piores do que uma sombra, né? Que ela está, uma hora está ali, outra ela não está, ela não existe a sombra, né? Ela é um nada, né? Então é assim que nós devemos, né, nos sentir em relação a Deus, né? Nós somos apenas uma sombra, não somos nada. Mas Ele diz, né? Põe-te junto a mim, apoia-te no meu braço, eu te sustentarei com as minhas mãos e tu receberás força. Nós não temos força, nós não somos nada, mas com Ele, junto dEle, né, com Ele nos sustentando, nós vamos ter forças para realizar aquilo que Ele quer realizar em nós. Ele quer a vida dEle em nós. E Ele diz que nós estamos cegos, mas a luz dEle que vai nos guiar. E o que é a luz que vem dEle? É o conhecimento sobre quem nós somos, quem Ele é, esse plano dEle, né, de colocar a criatura em ordem, pela qual ela foi criada, que é esse plano de, né, fazer a criatura receber esse dom de viver na divina vontade. E é essa luz desse conhecimento que tem no livro do céu que vai fazer com que a criatura, né, seja guiada por Ele. E Ele vai à frente. Então nós não vamos fazer outra coisa que olhar para Ele, a fim de imitar Ele. Tudo o que Ele passou, né, tanto externamente, né, que é o que a maioria das pessoas vê, né, quando lê o Evangelho, e tudo o que Ele passou internamente, que é todo o sofrimento, toda a reparação e toda a dor que Ele sentia, né, dos pecados das criaturas, tudo que era interior, tudo isso nós vamos conhecer no livro do céu. Tudo isso vai ser mostrado para que nós possamos conhecê-lo e amá-lo cada vez mais para poder imitá-lo, né, em todas as situações. E o que nos ajuda muito a compreender e a tentar, né, imitar Ele, né, buscar imitar Ele, é a leitura do livro da Maria Valtorta, né? O Evangelho como me foi revelado. Ajuda muito para conhecer a Jesus. E conhecendo Ele, a gente vai poder imitar, senão não tem como, né? Só o livro do céu não é o suficiente, né? Porque traz muito conhecimento sobre Ele, mas o agir dEle, né, o que Ele fala, a atitude dEle em cada coisa na vida dEle, né, em cada situação, em cada momento, é tudo descrito na Valtorta. Tudo que está na Bíblia é detalhadamente contado, narrado e descrito no livro da Maria Valtorta. Então é muito importante também para quem quer conhecer, amar e imitar Jesus. Amém? Fiat.